celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast. Hoje estamos aqui com a Fabiola Tronoloni. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, obrigada Fabiola pelo é professora da pós-graduação aqui na Belas Artes. Isso. E vamos bater um papo sobre o mercado de luxo, né, Fabiola? Vamos falar sobre esse mercado que precisa ser desmistificado no Brasil. Com certeza. Quais que são as principais diferenças entre fazer publicidade para marcas convencionais e para as marcas de luxo? Vamos lá. Eu costumo dizer que as marcas de luxo, elas são as maiores referências. Assim, eu trabalhei muitos anos, por exemplo, na área de tecnologia, né, em grandes multinacionais. Eu sempre usava o mercado de luxo como referência para a área de marketing e para a área de comunicação de uma forma geral. E isso fez com que eu cada vez buscasse mais essa influência e essa inteligência de gestão e de comunicação que o mercado de luxo tem para você cascatear para qualquer outro mercado. O mercado de luxo, ele é o que é de mais supremo, o que é de melhor em tecnologia, em inovação, em boas práticas, né, em campanhas. Então, tudo que acontece no mercado de luxo, eu costumo falar que demora uns 3 anos para acontecer em qualquer outro mercado. Né? Eles estão sempre à frente, eles são tendência, né? Não por tendência, porque a gente liga muito o mercado de luxo à moda. O mercado de luxo é tudo, né? É um setor que engloba setor imobiliário, joalheria, gastronomia, hotelaria e diversas coisas. Mas sempre as empresas que trabalham com a comunicação e a publicidade ou o marketing, né, do mercado de luxo são empresas que estão sempre muito à frente, sempre olhando muito o futuro e trazendo essas tendências, né, para esse mercado. Então, a grande diferença, eu acho que é essa. Você tem que ser muito inovador, completamente diferente de todo mundo, porque é o mercado que vai ensinar os outros mercados depois. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque você está obrigatoriamente dentro de um mercado onde ele vai ditar tendência para qualquer outra coisa. Então, essa é a grande diferença. Às vezes, quando a gente está num outro mercado, você já pega as coisas um pouco mais prontas, né? Que não são, assim, são inovações, são tendências, mas, assim, não é o super fresh, sabe? E o mercado de luxo, ele tem esse super fresh. Acho que, basicamente, a diferença é essa. Sim. E muitas vezes no mercado de luxo, o produto ele é um pouco mais secundário, é um pouco mais o estilo de vida que importa. Como criar uma narrativa publicitária que gera um desejo sem ir muito para a parte mais óbvia, né? Então, vamos lá. Eu costumo falar muito para os meus alunos que, assim, o produto no mercado de luxo, ele acaba sendo coadjuvante até, tá? Vender produto ou serviço no mercado de luxo, o produto, a gente parte do princípio que o produto já tem algumas características que você não precisa comunicar, tá? Que é altíssima qualidade, altíssimo padrão, enfim, tudo isso já está inserido no mercado de luxo, isso já é premissa básica, né? Então, quando você vai fazer qualquer coisa, uma narrativa para o mercado de luxo, você tem que ser a narrativa do sonho, ser a narrativa, porque tudo que você compra no mercado de luxo, você não precisa comprar, né? Então, assim, o produto ou serviço, você pode ter coisas similares sem esse environment do mercado de luxo, né? E o mercado de luxo, ele vende isso, ele vende essa narrativa sonhadora, esse a mais, é o impossível, é a escassez, é você chegar mais longe. Então, isso é o mercado. Então, tudo que você faz em termos de comunicação, em publicidade, em estratégia de marketing, tem que ser por que eu sonho com determinada coisa, sabe? Então, instigar o cliente a não só estar com o produto, mas fazer parte do universo daquela marca, fazer parte do universo daquilo. O cliente do mercado de luxo, ele quer pertencer a algo. Não Tá? ter, né? Não Exclusividade. ter. Exato. Exclusividade é um pilar básico, né? Quanto mais inacessível, quanto mais exclusivo, quanto mais escasso,
mais você sobe na pirâmide de luxo, né? As marcas mais escassas são as marcas que estão mais lá em cima, com mais objeto de desejo do consumidor, né? E é uma narrativa absolutamente sonhadora e, assim, eu posso pertencer a esse grupo, eu posso pertencer a essa comunidade, eu posso pertencer a algo. Algumas marcas, pode falar as marcas aqui? Claro. Tá bom. Algumas marcas como a Hermès, por exemplo, que é uma marca que está no topo da pirâmide de luxo, é uma marca que só trabalha com escassez e com sonho. Então, assim, eles poderiam produzir as bolsas deles em maior quantidade? Sim, poderia. Só que eles fazem um cliente ficar 2 anos e meio numa fila para poder comprar uma bolsa. E as pessoas ficam na fila? Sim. As pessoas ficam nessa fila. Por quê? Porque as pessoas querem pertencer ao grupo das pessoas que têm o direito de ter essa bolsa, né? Então é esse. Então, assim, é sempre uma narrativa sonhadora, uma narrativa onde eu quero estar lá aonde ninguém está. Tá? A comunicação parte dessa premissa sempre. Sim. E essas campanhas, elas utilizam, né, além dessa narrativa sonhadora, é uma linguagem muito diferente da comum, estratégias, esses veículos de comunicação, e ele tenta atingir esse perfil do consumidor premium, assim. Ele é mais jovem, ele é mais digital, onde ele está exatamente? Então, na verdade, assim, o perfil do consumidor, ele é cada vez mais abrangente, tá? Antigamente, quando a gente falava de consumo de luxo, basicamente a gente falava de pessoas mais velhas, né? Sim. Hoje em dia, isso não existe mais, tá? Cada vez mais jovens e mais cedo estão consumindo luxo, né? E o luxo, de novo, hoje em dia não é propriamente dito só o produto. Hoje, o luxo verdadeiro, ele é o luxo da experiência. Então, se você tem que optar por alguma coisa, já existem pesquisas que dizem que quando a pessoa tem que optar, eu vou comprar, sei lá, vou comprar uma bolsa ou vou fazer uma viagem, as pessoas já preferem fazer uma viagem. Quando você tem que optar, né? Obviamente que se a gente fala de uma determinada classe de mercado de luxo, as pessoas fazem tudo, né? Elas compram, elas viajam, elas fazem tudo. Mas já existe muito isso, inclusive uma tendência na China. O consumo do mercado de luxo na China caiu quase 8%. De uns tempos para cá, a China já foi assim, metade do consumo de mercado de luxo do mundo, porque os jovens chineses já estão preferindo experiências no lugar de compra, né? Então, esse perfil do que eu vou, do pertencimento, da onde eu vou estar, é muito mais para o wellness, o bem-estar, para a minha emoção, para o meu conhecimento, do que para a compra de produto propriamente dito, tá? Você perguntou uma outra coisa também, desculpa. Quais canais, quais estratégias são utilizadas nessas campanhas para chegar até nunca canal de massa. Nunca canal de massa, tá? Mesmo quando a gente fala de internet, né? Ou de rede social, tá? As marcas são estritamente cuidadosas, tá? Para que a comunicação, ela passa até por uma coisa meio que só entende quem consome, sabe? É um pouco isso, porque eles não têm interesse, nenhuma marca de luxo tem interesse em se popularizar. Quando a coisa se populariza, quando você vira massa, isso deixa de ser luxo. Então, a comunicação ela é muito restrita, né? Em meios que absolutamente essas pessoas estão. Algumas marcas não têm nem Instagram, por exemplo. Né? Eu ouvi dizer que uma marca de automóveis, não vou me recordar qual agora, mas top de linha, falou que não faz comerciais para TV porque os seus compradores não estão sentados assistindo TV. Não estão, exatamente. Dificilmente você vai ver uma marca de luxo. TV aberta nunca, nem pensar. Porque a gente precisa entender também o que é luxo e o que é premium. São coisas completamente diferentes, tá? Eu já explico isso para vocês, se vocês quiserem, sim, tá? Claro. Mas no luxo, você nunca vai ver uma campanha de luxo numa TV aberta. Na TV fechada, a gente já pode até ver em determinados programas. Por exemplo, antes de ontem teve Met Gala, que é o maior evento do mundo, né, voltado com a moda e tudo mais. Ou um Oscar,
uma final de Super Bowl, sabe? Algumas coisas que são muito icônicas. Aí a gente pode até ver, mas assim, os produtos de entrada. E o que são os produtos de entrada? Maquiagem, perfume, acessório, Roupas, né? Essas coisas. Você nunca vai ver os produtos incríveis, maravilhosos, numa campanha, numa TV. Isso não, né? Geralmente as grandes campanhas estão no YouTube, tá? E assim, e realmente é só o público que gosta disso, que vai lá, que vai atrás, que consome, ou essas campanhas chegam para o público-alvo através da comunicação da marca, o CRM, né? O Customer Relationship Management, que é a régua de relacionamento com o cliente do mercado de luxo, ela é muito intensa e muito bem feita. Então, toda essa comunicação, toda a informação chega através de meios que são direcionados, personalizados para as pessoas e não em massa. Então, é o contrário, absolutamente, de um produto de massa. Tá? Ninguém tem interesse em colocar um produto de luxo num Big Brother, por exemplo. Sim. Tá? Não é esse medo público... de perder a sofisticação, Exatamente. né? A exclusividade. E Vai popularizar demais. tudo que populariza demais fere a marca, tá? Então eu posso dar 2 exemplos para vocês agora e assim, é uma problemática que o mercado de luxo vive hoje, tá? Por exemplo, tem uma influenciadora super famosa, não vou falar o nome, tá? Tem uma influenciadora super famosa no Brasil que ela começou a usar uma marca de joia, que é uma marca top, no alto da pirâmide, tá? E ela começou a usar muito essas joias. Essas joias se popularizaram, viraram bijuteria, né? A cópia, obviamente. E hoje em dia todo mundo vê essa joia, tá? Assim, a imitação dessa joia em todos os lugares. A gente está falando de uma joalheria que é alta joalheria, sabe? Que uma correntinha, sabe, custa 100 mil reais, né? Então, é alta joalheria mesmo e isso fere a imagem da marca. Isso não é legal para a marca, tá? E mesmo que seja um baita influenciador, a Kardashian outro dia também usou uma pulseira que é um clássico da Cartier no braço. Ela usou várias, sabe? Ouro branco, ouro amarelo, ouro branco... Aí isso explodiu no mundo, falsificação para torta direito. Então, assim, e a Cartier está sofrendo uma crise em relação a uma pulseira que é um clássico deles. E assim, não é para essa pulseira estar no braço de qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, é para o meu público específico. Então, às vezes a massa... e aí são coisas incontroláveis. Você não pode, né? Enfim, coloquei para o influenciador, você não vai usar a minha marca, né? Enfim, e não é publi, né? Enfim, ele está usando o que ele está usando. E aí é o direito dele de usar, né? Mas isso pode ferir, sim, a marca. Então, tudo que é de massa, tudo que super expõe, não é legal no mercado de luxo. Tá? Tanto que a gente tem algumas aulas em que a gente estuda o perfil do consumidor, o perfil do shopper, né? Tudo isso. E não adianta você ter dinheiro para comprar tal produto. Você precisa ser o consumidor que aquela marca quer. Exato. Porque eu posso ter dinheiro para comprar uma Ferrari, mas às vezes a Ferrari não quer que eu tenha uma Ferrari. Exatamente, exatamente. Né? E isso, de novo, né, acaba ferindo a marca. Por exemplo, da Ferrari, também teve um funkeiro no Brasil que comprou uma Ferrari e aí foi fazer acho que um videoclipe, alguma coisa, numa comunidade com a Ferrari e ele descaracterizou alguma coisa da Ferrari. A Ferrari usou de argumentos internos e até de legislação, de direitos, e, enfim, CONAR e tudo mais que pode envolver isso, e tirou o clipe do ar. Simples assim. Ah, tá, mas a Ferrari era dele, tá, mas assim, a Ferrari é sua, mas você não vai colocar isso, né? O próprio Justin Bieber, por exemplo, ele comprou uma Ferrari há um tempo atrás e ele descaracterizou a Ferrari. Ele é proibido de comprar a Ferrari. Nunca mais ele vai comprar uma Ferrari na vida. E tem dinheiro para comprar quantas ele quiser. Só que a Ferrari falou assim, se você quiser comprar Ferrari, agora você vai comprar usada. 0 da minha concessionária, você não compra mais. Então, essas marcas têm uma coisa que é muito importante, que chama legado. O legado delas, a história, o mercado de luxo tem isso que é muito importante. Todas as marcas têm história. São marcas de 200 anos, de 100 anos. Marcas que... E isso em todos os setores, tá, gente? Hotelaria, enfim, tudo que a gente pode imaginar.
São marcas que passaram por 2 guerras, passaram por pandemia, por peste não sei das quantas, tudo que vocês podem imaginar, e elas estão aí, vivas. Então, o que é mais importante, é uma coisa que eles fazem muito na comunicação, é contar a história, é o storytelling deles, o tempo todo. A minha história, o meu legado, da onde eu vim. A Louis Vuitton vive falando de mala, por exemplo. A Louis Vuitton começou a Louis Vuitton criou esse modelo de mala que existe até hoje, que é essa mala quadrada que você carrega, assim, né? E depois ela veio com os baús, onde as pessoas viajavam de navio, né? E aí tinham aqueles grandes baús, então foi o primeiro produto deles. Até hoje eles falam do legado de mala. Então é o storytelling deles, então isso é o legado. Então não interessa se você é um influenciador que vai fazer sucesso 50 anos. Para mim, você não é tão importante quanto o meu legado, minha marca e tudo mais. Então é o que essas marcas realmente se preocupam o tempo todo. E consolidou assim, né? E se consolida, exatamente. Exato. É muito importante entender a diferença entre ter o dinheiro e poder ter aquele produto, ser Exatamente. aquilo, né? Que é o que a gente estava fazendo, a diferença de ter e ser, né? É. E para você, qual que é a marca que tem a publicidade, né, no mercado de luxo mais bem feita e com sucesso, né, nesse sentido, mais minimalista, conversa com aquele público, mas tem o sucesso? Eu acho que em moda, por exemplo, eu acho que é a Hermès, sem dúvida. A Hermès, ela tem uma liberdade de não estar dentro de nenhum conglomerado de luxo, tá? Isso tem vantagens e desvantagens, tá? A maioria das marcas, e aí de tudo, tá? A gente não está falando só de moda, de roupa. A maioria das marcas, elas estão dentro de conglomerados. Existem 3 grandes conglomerados no mundo. A LVMH, que é o grupo da Louis Vuitton, como a primeira marca, né? Que tem 75 marcas dentro, tá? Depois tem a Kering, que é o grupo da Gucci, como principal marca, né? Balenciaga e Yves Saint Laurent são desse grupo. E tem o terceiro grupo, que é a Richemont, que é muito mais voltada para a relojaria e para a joalheria, que é um grupo. As 2 primeiras são francesas e a Richemont é suíça, tá? Obviamente que existem milhares de vantagens de você estar dentro de um grupo desse, em termos de fôlego econômico, financeiro, né? Essas marcas estão abertas em bolsa de valores e etc. Então tem todo um contexto que as ajuda até para você entrar num conglomerado desse, para você ter fôlego, para você crescer e etc, etc. Se manter, que é um mercado muito caro para se manter e tudo mais. Por um outro lado, existem algumas marcas, e a Hermès é uma delas, que ainda é uma empresa familiar, tá? A Chanel também é uma marca independente, né? A Chanel não dá para falar que é familiar, porque a Chanel não teve descendentes, né? Mas é a família do sócio dela que toca a empresa até hoje. Então, a Hermès tem essa liberdade de crescer no tempo dela. E isso faz com que no último ano, todas as marcas de luxo caíram um pouco em termos de faturamento e a Hermès foi a única que cresceu. Eles faturaram no último semestre, se eu não me engano, 4,5 bilhões de dólares. E assim, crescendo surfando uma onda que é só deles. Justamente por causa disso, porque eles trabalham escassez absoluta. O meu público é o meu público. Eu só converso com o meu público, sabe? Cresço no meu tempo, enquanto todo mundo está correndo atrás de lucro, eles acabam lucrando, mas de uma outra forma, né? E assim, as campanhas, a comunicação, ela tem toda essa sutileza, sabe? Esse low profile, sabe? Essa coisa meio, o que a gente chama hoje até do quiet luxury, que é o luxo mais silencioso, sabe? Sem ostentação e tudo mais, que é o perfil do cliente deles, né? Então, na minha opinião, a Hermès é uma marca incrível sobre isso. E eu acho que existem períodos em que as marcas mandam bem pra caramba, sabe? Assim, então, um outro exemplo que eu acho que eu posso dar para vocês é a Gucci há 10 anos atrás. Hoje a Gucci está sofrendo um pouco em relação enfim, faturamento, está com alguns problemas. Mas um pouquinho mais de 10 anos atrás, a Gucci também foi uma empresa que começou a ficar velha, uma marca que começou a ficar velha. Eles trouxeram um grande diretor artístico para a marca e fizeram campanhas muito, muito focadas no público jovem.
Então, a gente estava falando de, sei lá, 12 anos atrás, eles fazendo campanha de pessoas que eram meio andrógenas, que não eram nem homem nem mulher, sabe? Assim, umas coisas, as pessoas se misturando, uma coisa meio futurista, sabe? Então, aí ela se conectou absolutamente, muito rápido, com um público muito jovem. E o público da Gucci até hoje é um público muito jovem. Então, é o legado dessas campanhas muito bem feitas, sabe? Assim, eles fazem coisas muito boas para esse público-alvo. Então, a Gucci é uma empresa super revolucionária em marketing 6.0, que a gente chama, que é realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, skin em videogame, a Balenciaga também, sabe? Então, assim, são marcas muito inovadoras que fazem campanhas em lugares muito específicos, conversando com o público-alvo deles, tá? Então, acho que acho que depende muito de quando a marca precisa se reposicionar. Geralmente, eles fazem coisas que são bem incríveis. Você acha que mesmo com, né, tem muitos casos de muitas réplicas da Hermès, você acha que isso não atrapalha a Hermès? Então, no final do dia, para a Hermès, isso não atrapalha muito, porque é o seguinte, você não é meu público. Então, se você está comprando alguma coisa falsificada, o problema é seu. Né? E, assim, hoje, eu posso afirmar para vocês que no Brasil, por exemplo, a Birkin, que é a bolsa mais cara deles, a mais desejada, a gente pode falar que, sei lá, mais de 70% do que você vê no mercado de Birkin no Brasil é falsificada. E a gente está falando de grandes falsificações que custam 20 mil reais, 25 mil reais. Tá? Mas a gente está falando de uma bolsa de mais de 100 mil reais, né? E a grande maioria é falsificada, porque, primeiro, a Hermès não produz esse volume de bolsas no mundo, né? E não tem essa quantidade de bolsas para rodar no mercado. Não tem isso. Então, para eles é ruim, pelo ponto de vista do que a gente estava falando das pulseiras e do colar e tudo mais, porque acaba virando um festival de uma coisa que era para ser extremamente escasso, né? Mas não atrapalha eles em termos de lucratividade. Porque o público deles, a quantidade que eles querem produzir, está sendo vendida. E tem a fila lá para o cliente certo. Eles escolhem para quem eles querem vender. Exatamente. Parece que quanto mais o mercado de luxo está se destacando, mais as falsificações aumentam, né? Com certeza, com certeza. E a falsificação é uma coisa muito louca que acontece desde sempre. Obviamente que agora, de muitos anos para cá, com a globalização, com a internet, com todo mundo vendo tudo a respeito do mercado de luxo dentro das redes sociais, as coisas meio que pulverizaram, né? As pessoas que entendiam que minimamente que era uma Hermès eram pessoas que só viviam esse mundo. Com a internet, hoje em dia, muita gente que não é o público-alvo consegue entender o que é uma Hermès e outras coisas. Mas essa coisa de falsificação, ela existe desde sempre. A Louis Vuitton sofre falsificação desde 1852. Nossa. O logo deles, aquela estrelinha, aquela florzinha com LV, foi criado justamente por causa de falsificação. Porque não tinha, era uma mala de couro lisa, né? Só escrito e tudo mais. E aí começou tanto a se falsificar naquela época que eles criaram a logomarca justamente por causa disso. Então, assim, sempre existiu, desde sempre. No filme da Gucci, o Casa Gucci, que é o filme que conta a história, né, da Gucci, tem uma cena com a Lady Gaga, né, o filme que ela faz a esposa dele, do Gucci, ela tem uma cena onde, e a gente está falando o quê? De 1970 alguma coisa, 80 alguma coisa, o filme, onde ela vai em um mercado em Milão e ela vê várias falsificações da Gucci. Porque a funcionária dela chega para ela em casa e fala assim, olha, eu também tenho uma Gucci. E aí ela fala, onde você comprou isso? Ela fala, meu marido me deu de presente, onde que ele comprou? E aí ela fala, e ela vai lá, e ela fica revoltada com aquilo. E o marido dela, quando ela compra um monte de coisa falsificada e leva para o marido dela ver. E aí ele fala assim, tudo bem, isso não é meu público. Sim.
Então, é essa a lição, entendeu? E entra muito aquilo que a gente estava falando, né? Depois da internet, né? Eu quero mostrar o que eu tenho. Então, Ostentar. tem réplicas, a gente não está falando da gente, meros anônimos, mas de pessoas famosas que usam, que não são o público de tal marca, compram réplicas, mostram, jamais vão falar que são réplicas. Sim. Mas eu tenho milhões de pessoas assistindo, e por que fulana de tal tem uma bolsa e eu não posso ter? Eu vou comprar a minha onde eu quiser. Exatamente. Né? Exatamente. Só muda o material, mas ninguém vai ficar pegando na minha bolsa. E a variedade Não é é? muito grande. Tem cópias assim, tem várias cópias cores, perfeitas, esdrúxulas, né? e tem outras... Tem esdrúxulas e tem perfeitas. Sim. Né? Que a gente falou, tem a cópia Idênticas. de R$500 e tem a cópia de 25 mil. Sim. Né? Enfim, tem para todos os níveis e todos os gostos. Com né? certeza. Sim. Mas é bem isso que você falou, assim, essa coisa dos influenciadores acabam atrapalhando muito as marcas de luxo nesse sentido, porque mostra um mundo, tem alguns influenciadores que é surreal, que eu abro o Instagram e falo assim, eu não acredito, que a pessoa está fazendo isso, sabe? Você fala, as pessoas estão acreditando nisso, e óbvio, tem gente que acredita nisso, Sim. né? Enfim, mas é surreal, mas enfim, e é uma questão também muito cultural, né? Se a gente for falar, o mercado de luxo no Brasil, a vivência de mercado de luxo no Brasil, a gente é um bebê ainda. Né? A gente está falando, sei lá, de 25, um pouco mais de 25 anos, né? Que as grandes marcas estão aqui, que a gente pode conviver com essas marcas. E aí de tudo, tá? Restaurante Michelin, hotel, né? Que a gente tem uma hotelaria incrível no Brasil, né? Que é referência. O Copacabana Palace faz parte da LVMH, do grupo da Louis Vuitton, por exemplo. Então, a gente manda bem um monte de coisa no Brasil. Embraer com jatinho, sabe? Enfim, a gente tem algumas coisas muito legais, mas a gente ainda sofre da coisa do deslumbre, sabe? Então, assim, a gente... E não vai falar que no mundo inteiro tem isso, mas a gente tem muito no Brasil do influenciador que aluga o jatinho no hangar para tirar foto, para dizer que o jatinho é dele. Né? Enfim, com esse público que a gente tem que lidar, né? Com essas pessoas. Então, assim, é uma coisa surreal, que não existe, né? E que uma pessoa que realmente consome luxo de verdade jamais faria. Né? Então, a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de filtro, sabe? E de olhar assim, um pouco mais crítico, porque as coisas que são muito exageradas, muito assim, pode desconfiar que isso tem alguma coisa errada, né? Enfim. Mas a gente é muito novinho, como eu falei. Né? Não dá para comparar consumo de luxo no Brasil, consumo de luxo na França, né? Com consumo de luxo na Itália, né? Essas marcas elas são respeitadas porque faz parte da cultura, da história deles. É um outro contexto, entende? Com certeza. Fabíola, foi um prazer trocar essa ideia Imagina. com você, te Prazer receber foi meu. aqui. Obrigada. Eu tenho certeza que Obrigada. contribuiu muito para quem está ouvindo o Publicast. Aprendemos muito. E aprender um pouquinho mais sobre esse mercado, que é um mercado que é pouco falado, é pouco falado. discutido, é pouco mostrado, né? Sim. A gente confunde muito, eu acho, o premium com o luxo, né? E o premium é até mais falado nas aulas, Sim, entre os jovens sim. e tal. Agora, o luxo é diferente e tem poucas pessoas para falar sobre. Os pilares para você ser um produto de luxo, ele vai muito além de você ser um produto premium, né? Então, assim, muito mais comum em aula, enfim, conhecimento, a gente falar de produto premium, mas falar de produto de luxo é um outro nível, um outro patamar, assim, mesmo. E Com que certeza. a gente precisa falar mais mesmo, porque Com certeza. as pessoas confundem tudo e quanto mais a gente desmistifica, mais... E aprender mais sobre as pessoas isso, aprendem. né? É Então, bom. muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada. E esse foi mais um Publicast.